A Fundação Biblioteca Nacional tem a honra de recebê-los para o lançamento do calendário de ações para o bicentenário da Independência. Oportunamente, apresentaremos medidas de segurança internas propostas pela Agência Brasileira de Inteligência e o certificado de Sistema de Combate a Incêndio expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Registramos a presença da comandante Regina, representante do almirante Matias, do Museu Nacional. Registramos também a presença de Felipe Lima, representante da deputada federal Cris Tonieto. Registramos também a presença de João Diniz e Georgina Arce, representantes da Abrazel. Registramos também a presença de Patrícia, representante do Arquivo Nacional, e a representante da DAD, Fabiola Gerbasi. Gostaríamos também de registrar a presença de Márcio Fujikawa, superintendente da Agência Brasileira de Inteligência no Rio de Janeiro, e de Marcelo Garcia e Juliana Ribeiro, da ABIN. Convidamos para a mesa o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Luiz Carlos Ramiro Júnior. Convidamos para a mesa também o servidor Luiz Antônio Lopes de Souza, arquiteto da Fundação Biblioteca Nacional. Convidamos para a mesa o representante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Charbel Marchete Pinho Guijarro. Passamos a palavra ao presidente da FBN para o seu pronunciamento. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui. Este evento de apresentação do calendário de ações da Fundação Biblioteca Nacional para o Bicentenário da Independência do Brasil, 1822-2022, é um evento que também celebrará a apresentação do certificado do Sistema de Combate a Incêndio do prédio sede da Biblioteca Nacional, expedida pelo Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro, e também a apresentação de uma cartilha de segurança de pessoal com medidas de segurança interna propostas pela Agência Brasileira de Inteligência. A partir de um trabalho de análise realizado ao longo de 2021 nessa instituição, que terá como desdobramento também um relatório e a nossa gratidão pela presença e por essa entrega, né, parcial. Esse evento é uma oportunidade para agradecer o envolvimento de múltiplas instituições para a preservação, memória, pesquisa e produção do conhecimento, que tem como centro a Fundação Biblioteca Nacional. Eu reitero aqui os valores colocados no dia da minha posse, que foi no dia 4 de abril último, tanto quanto recente, mas a gente traz algo de continuidade daquilo que é bom e de fortalecimento das nossas ações e projetos importantes, né? Eu disse que não importava se eu ficasse um dia ou 1000 dias, a entrega e a dedicação seria a mesma, e isso a gente faz com esse conjunto de instituições, de pessoas que nos apoiam e também com um corpo dedicado de servidores. A gente sabe que a importância desse evento não se expressa, isso já seria o bastante, né, a respeito do Bicentenário da Independência, que nós tanto devemos ao país, mas também o marco que nós trazemos aqui, que é o certificado completo do Corpo de Bombeiros, é muito importante para o Brasil e até para o mundo em relação à preservação das instituições. 2018 foi um ano muito trágico, né? Quanto ao Museu Nacional, também tivemos a Catedral de Notre Dame incendiadas. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma resposta a isso, e é algo muito forte, muito importante para essa instituição, e foi fruto de um trabalho, e depois o nosso arquiteto Luiz Antônio vai dissertar um pouco melhor sobre isso. E são ações que é uma ação, né, essa entrega compreende uma continuidade de gestões, respeitando e acolhendo o que melhor se fez por conta da professora Helena Severo, que antecedeu o professor Rafael Nogueira, meu amigo e antecessor,
Então, isso a gente destaca o papel de continuidade, assim como o papel importantíssimo da Maria Eduarda Marques, ex-diretora executiva, que também fez um traço de continuidade desde a Helena Severo até a minha gestão. Então, uma gratidão a essas pessoas, porque se dedicaram e fizeram um trabalho importante e que nós colhemos agora. Preciso agradecer enfaticamente todos que fazem parte do corpo diretivo dessas gestões e que representam os servidores e colaboradores de modo geral. A Coordenação Geral de Planejamento da Administração, a Tânia Pacheco, a Coordenação de Processamento e Preservação, Sueli Dias, o CCSL, Maria José da Silva Fernandes, o Centro de Cooperação e Difusão, João Alexandre Cabecinho, o Centro de Pesquisa e Editoração, Elton Gomes, a diretoria executiva, João Carlos Nara, o chefe de gabinete, Fernando Ferreira, igualmente o incansável apoio, né, do auditor interno, Glaucio Takmig, o procurador-chefe, também representando o conjunto que faz a nossa defesa e a nossa atuação, Marcos Vinícius Portela. A respeito do primeiro item deste evento, além da menção ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do coronel Guijarro, obrigado. Também cabe reiterar o agradecimento à diligência da equipe da FBN e das instituições que se mobilizaram pela obra e pela obtenção desse certificado. Isso, como eu disse, o Luiz Antônio vai comentar melhor do que eu, mas coloco aqui a FGV, a Concrejato, a Superintendência do IFAM-RJ, que expressou também uma solidariedade e não pôde comparecer, o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, o FDD, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e a Secretaria Nacional do Consumidor, que disponibilizou os recursos orçamentários que permitiu que esse resultado viesse. Naturalmente, repercuto a constante atenção com que a Secult nos lega, né, para a execução desses trabalhos e na atenção às demandas da Biblioteca Nacional. Apelos e agradecimentos também se estendem ao Ministério do Turismo, a qual nós fazemos parte. Sobre o segundo tópico, faço referência à importância da relação com o Gabinete de Segurança Institucional do Governo Federal, que deu um apoio importante quando essa instituição sofreu um ataque hacker em abril de 2021 e fez com que nós ficássemos praticamente um mês sem as principais atividades online. Né? Isso marcou muito e tornou... Depois, quando eu comentar os números e a importância do acesso digital à biblioteca, dá para se ver o que representa um ataque como esse. E, diante desse quadro, o trabalho de segurança interna feito pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, em 2021, representou um marco. Com efeito, é um importante privilégio a Biblioteca Nacional ter essa proximidade com a ABIN. Expresso, portanto, a gratidão ao então diretor da agência, senhor Alexandre Ramagem, igualmente a franca abertura do senhor oficial de inteligência Vitor Carneiro, atual diretor adjunto da ABIN, e dos senhores Márcio Fujikawa, superintendente estadual no Rio de Janeiro da ABIN, e do senhor Juliano Souza Ribeiro, superintendente substituto. Ao final, e não menos importante, né, teremos uma apresentação breve, mas marcante, né, daquilo que nós já fizemos, estamos fazendo e pretendemos fazer, e é uma mostra também de busca de apoio, busca de incentivo. Eu sempre brinco que eu tento passar o chapéu e buscar apoio à instituição que nós precisamos. Não é pouca coisa, né, uma instituição bicentenária, marcante para a independência do país, e isso nos honra muito e também nos coloca um peso muito grande para essa administração. E há um calendário de eventos de 2022, mas que se expande para antes e depois deste ano marcante. Né? Então, também gostaria de remarcar algumas instituições que contribuem para o fortalecimento dessa instituição. Aqui a pessoa do então presidente, né, Rafael Nogueira, que dirige a Secretaria de Economia Criativa e Diversidade, importante parceiro, essencial nas nossas ações. A Secretaria de Ciência e Tecnologia, que estava aqui representada pelo professor Edgar Leite, parceiro em várias ações, e foi importantíssimo para um acordo de cooperação com a FAPERJ, a SECT, que possibilitou uma série de pesquisas e financiamentos para que geram resultados importantes para essa instituição. O INEPAC, também importante parceiro, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, de modo geral. Importante a Alerj, quando nós participamos, né, a biblioteca foi convidada para fazer parte da participação da abertura da Frente Parlamentar do Bicentenário da Independência, aí pelos deputados Felipe Soares, Márcio Galberto e Anderson Moraes. O IFAM, né, também um importante parceiro nessa obra e em várias outras ações.
a Secult, como eu falei. Nós recebemos um grande incentivo e também reconhecimento da Casa Civil. Isso foi bastante demarcado no ciclo de reuniões sobre o bicentenário. Eles reconhecem esse protagonismo da biblioteca, as ações junto com a SECOM da Casa Civil, a Funarte também. Recentemente recebemos o vice-prefeito Newton Caldeira, também um parceiro importante. A Marinha do Brasil, que está aqui representada pela comandante Regina, que no seu Museu Naval, né, realizou uma exposição Atlântico Sul na construção do Brasil independente, que teve uma das servidoras aqui como co-curadora, né, a Maria Dulce de Faria. O Senado Federal, também uma série de ações em conjunto. O Museu de Astronomia e Ciências Afim, o MASH, e a HGB e a ABL são instituições parceiras em várias iniciativas. Enfim, vou mencionar algumas instituições que a gente procura ter uma parceria e concretizar ações comuns, né? Ministério da Mulher e da Família, Direitos Humanos, o MEC, várias tentativas de aproximação. Estamos aí também em tentativa de costura com a Associação Comercial do Rio de Janeiro, Rádio Roquete Pinto também, para tentar espraiar o conteúdo da biblioteca para a rádio. As embaixadas, muito importante, como a Embaixada de Portugal, nos prêmios da biblioteca, a querida presença, né, da Embaixada do Consulado da Espanha aqui, fez doações recentes. A gente está com uma representante do DAD, e lembro do seminário que nós realizamos ano passado, com o apoio do Instituto Martin Staden, a Embaixada da Alemanha também, o DAD, um seminário sobre viajantes e imigrantes alemães, e também lembro da Embaixada da Irlanda, né, que concretizaremos, se tudo der certo, uma exposição sobre a Irlanda no ano que vem, é a pretensão comum. E também é importante mencionar que a sede da biblioteca está no centro do Rio de Janeiro, prédio anexo na região portuária, a Casa da Leitura em Laranjeiras. Então, a biblioteca atravessa a vida da cidade. E destaco nisso a presença dos comerciantes no centro do Rio, do polo de confeitarias, que tanto carinho expressam pela Biblioteca Nacional. E isso revelou por algo que é importante para nós, né, no circuito de quem convive aqui, que é um polo, não, uma extensão do 5º Batalhão aqui do lado do Teatro Municipal, e isso veio de um comentário, de um apelo, e foi respondido com uma integração dos comerciantes e a Polícia Militar. Enfim, poderia mencionar uma série de outras instituições irmãs, como o Teatro Municipal, Museu de Belas Artes, Centro Cultural da Justiça Federal, dentre outras, que são importantes nas nossas ações, né? Então, para mencionar um pouco assim da importância dessa instituição, do que ela faz e como isso que nós estamos fazendo aqui é marcante, né, eu menciono alguns números que eu recebi dos diretores e que valem a pena ser expressos, né. O Centro de Coleções e Serviço aos Leitores, por exemplo, atendeu até o mês de abril um total de 2.228 pesquisadores. Por trás de cada pesquisa dessa é muito trabalho, muita entrega, muito esforço, e isso também demonstra a participação da Biblioteca Nacional em eventos, em exposições, documentários, publicações, através da seção de arquivos em alta resolução, toda uma participação do Brasil, né, na expressão do Brasil, mundo afora, para o bicentenário. Então, conteúdo da Biblioteca Nacional já esteve no Líbano, Itália, Palestina, Áustria, China, Egito, dentre outros, além de exposições realizadas no Museu de Arte do Rio, pelo governo do Estado de São Paulo e Santander, outro evento também aconteceu em São Paulo, no Sesc, 24 de maio, Museu Imperial, etc. O que eu mencionava sobre a potência, né, a importância digital da biblioteca, os acessos 2020, 2021, cada ano chegam à média e superam 100 milhões de acessos. O acesso ao público atendido neste ano apenas supera os 30 milhões de acessos. O meio de acesso à Biblioteca Nacional Digital é muito relevante nesse sentido, e é por isso que é muito caro, né? Isso que foi feito pela BIM quando nós fomos atingidos. Enfim, temos um item de patrimônio cultural preservado, 16 mil páginas microfilmadas, 17.360 peças preservadas através de ação de conservação preventiva, enfim, uma série de números que mostram a importância dessa instituição.
Quanto à parte de publicações, né, são 23 obras previstas para 2022. Desde 2020 foram 15 obras publicadas, 2 em coedições. Enfim, parte delas dentro desse conjunto do bicentenário, né? Isso também expressou uma série de lives sobre o bicentenário, que atingiu mais de 25 mil espectadores. A biblioteca detém os principais prêmios, o principal prêmio da língua portuguesa, o Prêmio Camões, e ele é motivo de muito orgulho, de muita importância para o país. Ele é realizado junto com Portugal. Este ano nós temos a competência de implementar o prêmio Monteiro Lobato, que vai ser o maior prêmio da língua portuguesa para a área do livro infanto-juvenil. Também um prêmio internacional com Portugal, além dos prêmios literários, que atingem números importantes de adesão de candidatos, sendo uma marca nas letras do país. E o Centro de Cooperação também exerce uma série de cooperações com instituições nacionais e internacionais, além de também realizar tecnicamente as lives. Menciono também um outro projeto marcante da instituição, que é o Projeto Resgate, que fez uma contratação recente, no ano passado, 17 consultores, então tem uma série de entregas que ocorrerão. O Projeto Resgate é uma ação também internacional que busca resgatar as obras, os documentos brasileiros mundo afora. E isso é posicionado na Biblioteca Nacional. Essa não é a única competência de plano internacional da instituição, o programa de tradução. A biblioteca também é responsável por patrocinar a tradução da literatura brasileira através do programa de tradução. Isso também é muito importante. Em 2020 e 2021 foram 60 bolsas que patrocinaram a tradução dessas obras. Enfim, também isso vale mencionar a expressão da nossa veiculação nacional, né, não através desse evento, como também eventos relativos às redes sociais, que é uma coisa que veio muito com o professor Rafael Nogueira, mas também já existia, e ele impulsionou um bocado. Em 2021 são 251 mil seguidores no Facebook, Twitter 235 mil, Instagram mais de 80 mil seguidores. Enfim, isso tudo, mais uma vez, mostrando a relevância geral da instituição. Enfim, fui um pouco longo nessa primeira parte. Vou voltar depois para brevemente expressar aquilo que nós estamos fazendo, que gostaríamos de fazer em relação ao bicentenário. E antes, vou passar para o Luiz Antônio Lopes de Souza para falar desse importante acontecimento, que é a entrega desse certificado, que vocês podem ver ali naquele quadro, e o Luiz Antônio pode falar com maior propriedade. Senhor presidente da FPN, senhoras e senhores autoridades convidados, senhor diretor executivo, senhoras e senhores coordenadores, colegas, servidores, colaboradores e amigos da FPN. A segurança contra incêndios sempre foi uma preocupação constante na Biblioteca Nacional. A instituição vem se esforçando nas últimas décadas para realizar as ações no sentido de garantir as melhores condições nesse âmbito, envolvendo sistemas, materiais e pessoas. Como sabemos, trata-se de uma das maiores bibliotecas do mundo, guardiã de um estimável acervo bibliográfico e documental, e cuja missão é preservar e difundir esse precioso patrimônio cultural. O prédio da Biblioteca Nacional, inaugurado em 1910 e tombado pelo IFAM em 1973, é um dos grandes monumentos históricos da cidade do Rio de Janeiro. Sua arquitetura eclética sobreviveu às mudanças tecnológicas do século XX e nos desafia a cada dia a modernizá-la para o futuro e, ao mesmo tempo, preservando-a. O prédio da Biblioteca Nacional já contava há anos com instalações de segurança contra incêndios, mantidas através de diversas iniciativas do seu corpo funcional, como sistema de combate a incêndio com hidrantes, mangueiras e bombas de incêndio, extintores de incêndio de categorias variadas, sistema eletrônico de detecção e alarme de incêndios. Além disso, a instituição também mantém uma brigada de incêndio profissional 24 horas e realiza exercícios de escape regulares com servidores e colaboradores. Em 2013, através de laudo de exigências, o CBMERG, o Corpo de Bombeiros, determinou que a Biblioteca Nacional realizasse intervenções no seu sistema de segurança contra incêndios, no intuito de adequá-la ao COSIP,
o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. Dentre outras ações de infraestrutura, o projeto foi desenvolvido pela equipe técnica a serviço da Fundação Getúlio Vargas para a FBN. A proposta desenvolvida consistiu, então, de aumento do número de hidrantes, que eram 15 para 52, modernização e adequação da casa de bombas de incêndio, localizada aqui no pavimento térreo, instalação de iluminação e sinalão de emergência imprescindíveis para a rota de fuga, né? E redistribuição e adequação do conjunto de extintores conforme as novas normas. Após a sua apresentação ao CBMERG, o projeto foi aprovado através de laudo de exigências, o laudo de exigências LE 00260/18, em 16 de agosto de 2018. Exatamente um mês antes do incêndio no Museu Nacional. Em 2019, a FBM escreveu o projeto de segurança contra incêndio para a obtenção de recursos junto ao Fundo de Direito Difuso do Ministério da Justiça. Em 23 de julho de 2019, a FBN assinou o termo de execução descentralizada junto ao FDD no valor de R$ 950.432,37. E em 12 de dezembro de 2019, finalmente foi assinado o contrato para a execução das obras que foram executadas pela Concrejato Engenharia e que se desenvolveram com o prédio fechado ao longo da pandemia do Covid-19, sendo acompanhados pelo IFAM, através da sua 6ª Superintendência Regional. Finalmente, após a conclusão das obras, em 29 de abril de 2022, a UFPN obteve o certificado de aprovação assistido CAA 01657/22 do CBMERG, que hoje a gente apresenta, e que certifica a conformidade da Biblioteca Nacional com a legislação vigente. Vou mostrar algumas imagens para vocês, aqui de área da obra. Esqueci aqui, né? Tudo aqui. Ficou um pouco escuro ali, mas justamente a gente tem um primeiro slide aí, a iluminação, a sinalização de incêndio, né? 2021, próximo. A instalação justamente aí da extensão dessas ditas prumadas existentes para ramificação maior e atendimento aumento do número de hidrantes. Também a gente teve também a canalização externa executada até a casa de bombas no pavimento térreo. A relocação dos extintores aí, a gente vê aí a colocação também das luminárias, da iluminação, nessa foto da esquerda, da iluminação de emergência. Mais um detalhe ali da iluminação de emergência também. E a tubulação nova que percorre agora as áreas internas do prédio para atingir as novas prumadas que foram instaladas. É um caso também aí a sinalização importantíssima também, que está espalhada ao longo de todo o prédio para a execução da rota de escape. Uma vista aí da nossa nova bomba, né, justamente que faz parte da casa de bombas modernizada. Os novos hidrantes também instalados, né, com as mangueiras. E reiterando, então, os agradecimentos aqui que o presidente já manifestou, né, eu quero só, mais uma vez, agradecer a todos os profissionais, colegas que desde 2013 se envolveram nessa jornada e que hoje a gente realiza aqui, através do certificado. Muito obrigado. Coronel. Meu boa tarde a todos, em especial ao senhor Luiz Ramiro, presidente da FBN, ao senhor arquiteto Luiz Antônio Lopes de Souza, senhores e senhoras, em especial minha esposa, a doutora Cíntia, e ao meu amigo e irmão de turma, Coronel Luiz Sérgio, que eu tive o prazer de encontrar aqui na plateia. Bom, na condição de diretor-geral de serviços técnicos, venho aqui não apenas representar a diretoria, mas como o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Leandro Monteiro, que, desde a sua assunção à secretaria e, por conseguinte, ao comando-geral da corporação, tem a premissa de uma gestão moderna, eficiente, eficaz,
uma gestão 4.0, como o seu próprio gabinete de gestão nomeia, e dentre o que me cabe nesse planejamento está fazer com que a Diretoria-Geral de Serviços Técnicos resolva as pendências de gestões passadas, torne célere a análise, aprovação, seja de projetos de segurança contra incêndio e pânico, tornando cada vez mais digital esse processo, exemplo o próprio CAA, que é o Certificado de Aprovação Assistido, uma vez tendo o laudo de exigências aprovado, essa dinâmica já é 100% digital para todo e qualquer requerente. Enfim, é um governo do Estado sem tempo a perder e o Corpo de Bombeiros, como inserido nele, tenta cumprir a sua missão precípua nessa celeridade, mas de vidas alheias e riquezas a salvar. Como uma questão oportuna, quando o senhor Luiz Antônio narra, esse processo de regularização da sede da Fundação Biblioteca Nacional, ele iniciou-se em 2013, né? Já é uma década. E, inevitavelmente, coisas que estão na gestão pública para serem analisados há algum tempo, às vezes ficam esquecidos nesses escaninhos da burocracia que todos nós conhecemos. E eu gostaria de enaltecer quando o senhor falou da assunção do senhor em abril, e eu assumi a Diretoria-Geral de Serviços Técnicos em janeiro desse ano, e logo na primeira semana recebi o Coronel Luiz Sérgio para um café e ele mencionou a questão do projeto de segurança contra incêndio e pânico daqui da FBN, que estava parado lá. Enfim, eu gostaria de externar todo esse agradecimento que eu recebi a esse amigo que aqui se faz presente, que buscou o acesso, entendeu as pendências, buscou as devidas soluções para que hoje a gente celebrasse isso e que para que ocorrências como a que o senhor mencionou em 2018, seja na Catedral de Notre Dame ou como no Museu Nacional aqui, não se repitam e que quando incidentes ocorrerem a gente tenha um arcabouço de proteção contra incêndio e pânico para mitigar a severidade desses acontecimentos. A Diretoria-Geral de Serviços Técnicos fica muito honrada com a celebração aí dessa certificação e de todas as palavras proferidas com carinho para a corporação também quase bicentenária como é o Corpo de Bombeiros. Muito obrigado a todos. Bom, ser breve, reiterar o agradecimento, como eu expus no início, como é importante essa aproximação. É uma entrega parcial, né, que é uma cartilha de segurança, mas para nós é muito importante pela aproximação e pelo que ela significa e pelo que esperamos também, né, de um relatório sobre todo um trabalho feito aqui, mas a mera presença fez observações importantes sobre o cotidiano da instituição, são muito interessantes e, de fato, como eu mencionei, é um marco para essa instituição. Então, meu agradecimento e, enfim, passo a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor superintendente da ABIN no Rio de Janeiro, Márcio Fujikawa. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui para conversar com vocês, trazer o resultado de um trabalho, de uma parceria que a ABIN realizou com a Biblioteca Nacional, que já fez mais de um ano. Então, como é que começou essa parceria? O senhor mencionou, ao longo das suas palavras iniciais, o ataque hacker que a Biblioteca Nacional sofreu em abril de 2021. Na ocasião, a Biblioteca Nacional pediu auxílio do governo federal para lidar com as consequências desse ataque. O governo federal acionou a Agência Brasileira de Inteligência, que, em um primeiro momento, entrou com o nosso aparato de cibersegurança, ciberdefesa. E foi um trabalho bastante profícuo. A gente teve a felicidade de conseguir auxiliar a Biblioteca Nacional a reverter os danos causados por aquele ataque, inclusive recuperando a totalidade dos dados que tinham sido sequestrados, por assim dizer. Isso aconteceu, como eu falei, pela nossa área de cibersegurança,
coordenado pela Superintendência do Rio de Janeiro, especialmente na figura do oficial de inteligência Marcelo Garcia, que está presente aqui no auditório. E aí a gente teve a grata surpresa de receber, muito pouco depois disso, um convite da Biblioteca Nacional, então dirigida pelo presidente Rafael Nogueira, e para juntar no esforço que a Biblioteca Nacional já realizava de segurança orgânica. Então, isso foi nos surpreendeu bastante positivamente, porque quando a gente fala de segurança, geralmente a gente está pensando em eventos traumáticos, e o ataque hacker que a biblioteca sofreu foi um desses eventos que exigiu medidas mitigadoras de danos, mitigadoras de prejuízos. Mas a biblioteca tinha uma visão maior, abrangente sobre o assunto, conversou com a gente para a gente cooperar na elaboração de um plano de segurança abrangente, multifacetado, que atuasse especialmente de uma maneira preventiva. A segurança ela é muito mais preventiva do que reativa, e quanto mais preventiva ela é, mais eficaz ela é, porque ela consegue justamente evitar a realização dos danos. Então, a partir daí, a Agência Brasileira de Inteligência atuou em várias áreas. Eu falo que, pela segurança orgânica da agência, a gente esteve aqui na biblioteca, visitou a biblioteca em setembro do ano passado, fizemos uma inspeção. A gente fez uma visita bastante aprofundada das instalações físicas da biblioteca. O pessoal da diretoria da biblioteca passou com a gente pelos aspectos cruciais de funcionamento da instituição. Fiquei, pessoalmente, impressionado com a magnitude da biblioteca. A gente está acostumado a ver o prédio de fora, sabe que é grande, mas quando você vem aqui para dentro parece que é ainda maior e o prédio fica pequeno para tanta coisa que a biblioteca produz e a maneira que ela trabalha. E todas essas coisas resultaram em algumas entregas. Nem todas as entregas são, nesse caso específico, palpáveis, materiais, algumas são intangíveis. O senhor mencionou a cartilha de segurança de pessoal. A cartilha de segurança de pessoal é uma iniciativa da BIM no sentido de trazer um pouco do método, um pouco da prática que a BIM utiliza para fazer segurança de pessoal na nossa organização, adaptado, no que possível, às necessidades da Biblioteca Nacional. A Agência Brasileira de Inteligência é um serviço de inteligência no qual a segurança ela faz parte da atividade core da instituição. Então, a gente conseguiu, e eu acho que a gente foi feliz nisso, em transportar a nossa doutrina, os nossos métodos e alguns dos nossos processos para a Biblioteca Nacional, consubstanciados nessa cartilha. A gente esteve presente aqui na biblioteca também em algumas ocasiões, conversando com o pessoal gestor da biblioteca em nível de direção, em nível de coordenação. São conversas diferentes e fomos muito bem recebidos. A gente acredita que contribuiu bastante. E agora o senhor mencionou que a entrega parcial, a cartilha é somente um pedaço da entrega que a gente tinha se comprometido a fazer. Outro pedaço dessa entrega foi a gente, lá dentro da agência, delegou ao Departamento de Contra-Inteligência. O Departamento de Contra-Inteligência é quem no Brasil cuida dos aspectos de contra-inteligência estatais. E lá dentro a gente tem uma área que a gente chama de Proteção Nacional do Conhecimento Sensível. Do que se trata? É uma parte da BIM dedicada exclusivamente a proteger ativos nacionais, públicos e privados. E quando a gente está falando da Biblioteca Nacional, isso serve inclusive para representar a maneira, ou assim, a importância da realização desse trabalho. Então, durante alguns meses, equipes de Brasília e do Rio de Janeiro juntaram forças para vir aqui à biblioteca, para conhecer ainda mais os processos. A gente desceu a fundo em todos os aspectos, especialmente da segurança física, e isso resultou na elaboração de um relatório de segurança física. São quase 200 páginas, realizado especificamente para a Biblioteca Nacional, que eu tenho a felicidade de dizer que a gente trouxe hoje para concluir esse trabalho. Obrigado. Queria convidar o senhor superintendente da BIM, o Márcio Silva de Caua, para realizar a entrega. Vai ser uma surpresa. Bastante. Não estava previsto. Obrigado.
entregar esse relatório de avaliação. Anexo a ele vem a satisfação da agência de poder contribuir com a Biblioteca Nacional, tão importante instituição no país. Muito obrigado. Para além disso, a ABIN reitera o compromisso que tem com a Biblioteca Nacional, com outras instituições públicas do porte da biblioteca. A satisfação que a gente teve de fazer esse trabalho, se movimentou bastante pessoal especializado dentro da agência, movimentou bastante conhecimento, metodologia que foi aplicada no relatório. Trabalhar com a biblioteca foi uma satisfação, senhor presidente. A gente aprendeu muito sobre como a biblioteca funciona e quando a gente fala de relatório de segurança física, às vezes faz parecer que há aquela busca de vulnerabilidades. Pelo contrário, a biblioteca não é uma preocupação de hoje com esse assunto. Eu acho que o sistema de incêndio que o arquiteto Luiz Antônio mencionou, o esforço, a dedicação que os servidores da biblioteca tiveram para construir esse sistema, que é impecável, ele simboliza também isso em grande medida. Então, a ABIN reitera a parceria e continua à disposição da biblioteca. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado. Bom, como eu tinha mencionado, esse evento era uma celebração, né, desses dois feitos, dessa aproximação com a ABIN e da entrega do certificado. Foi muito bom o coronel ter mencionado também o coronel Luiz Lima, que fez um esforço muito grande, uma gratidão, bem lembrado. Mas é uma oportunidade de expressar a instituição e mostrar como ela demanda apoio e ela procura se expandir e procura informar a sociedade o que está fazendo e como ela precisa ser integrada por todos, né? Então, inclusive, existe um material que foi produzido que expressa um pouco isso. Esse material depois está acessível a quem quiser. Ele expressa um pouquinho disso que eu vou falar agora sobre as ações da biblioteca que ela pretende fazer. Então, vou apresentar brevemente alguns slides, e isso tudo é algo que continuamente nós reiteramos nas nossas atividades online, presencial, né? Enfim, então, uma coisa que é importante sobre o bicentenário é que a gente procura ampliar o espectro de comemorações, não só reconhecendo, como eu disse, as ações que vieram de gestões anteriores, e eu marco aí a questão da exposição sobre o Dom João, e assim como também, especialmente, já a gestão que eu participei e trabalhei junto do professor Rafael Nogueira, como também aquilo que nós pretendemos fazer. Então, eu mencionei, por exemplo, a presença, né, da SECT, representando a FAPERJ também, sobre a questão dos seminários, né, que nós produziremos, que um deles, na verdade, dois deles são resultados dessa integração. Um seminário internacional, que acontecerá em julho, e um seminário entre final de novembro e início de dezembro. Também menciona a Jornada de Pesquisadores, que é um importante feito da instituição, que vai para a sua 8ª edição, e terá como tema Bicentenários, Ciclos e Novos Horizontes. E isso, inclusive, expressa essa noção de um olhar maior para a noção de bicentenário. O bicentenário não se encerra em 2022, porque há uma série de repercussões da independência. Ela não se circunscreve em 1822. 1823 tem a Constituinte, 1824 a Constituição, 1825 o acordo com Portugal, que inclusive marca a aquisição da Real Biblioteca, né, que é essa instituição hoje, 1826, a retomada do Senado. Então tem uma série é possível expandir essa noção de bicentenário, e é isso que a gente expressa de alguma maneira no próprio tema da Jornada de Pesquisadores, que é capitaneada pelo Centro de Pesquisa e Editoração. Também o Programa Nacional de Apoio à Pesquisa, há alguns anos há áreas prioritárias sobre o bicentenário, enfim. Mencionei o edital 34 de 2021 da FAPERJ, que contemplou 21 projetos irmanados com a Biblioteca Nacional, dentre os quais 5 de propositores da instituição, que financiam pesquisas especiais para o bicentenário. Enfim, um projeto de guia de fontes, um grupo de trabalho sobre o bicentenário, publicações especiais, enfim, a retomada de certas revistas históricas da instituição,
É um prêmio que nós temos muito carinho, que é o Prêmio Rames Galvão, que vai para a 2ª edição de Redações Escolares, cujo tema este ano é o Bicentenário. O programa de tradução também foi versado especialmente este ano para o Bicentenário da Independência. Os prêmios literários ganharam uma roupagem gráfica, né, imagética, para o Bicentenário. Dossiês digitais, alguns já publicados, outros que virão. Enfim, e eu falei das exposições e nós estamos à luta para que possamos fazer a exposição física também, enfim, aí a questão de busca de recursos e tudo mais. Então, basicamente isso e depois vou falar da agenda, que é uma agenda que vai estar disponível online e ela vai ser sempre renovada. A gente acabou de ver, por exemplo, que no seminário do final do ano vai bater com a Copa, aí você muda a Copa do Mundo, você tem que mudar alguns dias, mas isso tudo a gente vai alterando e sempre reeditando para apresentar as nossas ações, né? E aquilo que a gente pretende fazer. Mas, em poucas palavras, é isso. A Biblioteca Nacional é a principal instituição da memória nacional e um dos motivos de comemoração da independência, e isso até ficou marcado nesse subtítulo, né, 1822-2022, a memória, a restauração e a projeção do Brasil passam por aqui. Os momentos marcantes de comemoração dos 50 anos, do centenário, do Sesc Centenário, a biblioteca foi protagonista. Lembro que o centenário da independência, a Câmara dos Deputados funcionava aqui dentro dessa instituição e foi o escritório de organização do centenário também foi sediado dentro dessa instituição. Então, a biblioteca tem um protagonismo. E eu mencionei que, ainda que tenhamos muitas dificuldades, o mundo passou por uma pandemia, enfim, uma série de questões complicadas e etc., mas há um reconhecimento, né, das instituições governamentais da importância dessa instituição, do protagonismo até mesmo, como eu mencionei, na relação com a Casa Civil e a Secult. Nas reuniões do Bicentenário, a biblioteca foi muito marcante. É a 8ª maior do mundo, segundo a Unesco. A Biblioteca Nacional foi fundada em 29 de outubro de 1810, no Rio de Janeiro. Ela expressa o que o país tem de melhor para si e para o mundo, né, guardiã de tesouros essenciais à civilização ocidental. É ímpar a origem e a trajetória dos 200 anos da independência, da nação independente. Então, nós pretendemos consolidar uma posição de maior guardiã da memória nacional, lugar de produção de conhecimento e pesquisa, obter recursos e apoios para projetos, espaço e recursos humanos, que é algo que nos compreende demais, aprimoramento em digitalização, pesquisa, editoração, exposições físicas e virtuais e cooperações nacionais e internacionais. Ser protagonista nas ações da Secult, no Ministério do Turismo, Governo Federal, voltadas ao Bicentenário. Como eu mencionei, né, pegando uma trajetória já de continuidade, desde 2018, a Biblioteca Nacional deu início às ações dos 200 anos da independência. Em 2020, mesmo em meio a uma série de limitações, né, por conta da Covid, etc., nós demos início a uma série de lives que foi muito marcante, muito reconhecida como algo único, né, no sentido de buscar os melhores pesquisadores a partir do conteúdo da instituição e expressar isso no seu canal online. Enfim, reuniões contínuas são realizadas, né, voltadas ao Bicentenário. Eu menciono ali um destaque, essa cooperação com a FAPERJ, com a SECT, que resultou em algo muito importante, dará mais resultados. E aqui alguns projetos e propostas, né? Um aumento do depósito legal, que é uma dos centros, né, da obrigatoriedade, da missão da instituição. Toda obra publicada no Brasil precisa estar aqui, né, precisa passar por essa instituição. E é um trabalho muito hercúleo e não é fácil fazer isso. Conclusão das obras do prédio anexo, que fica no Porto, ampliação do espaço, como mencionado aqui, né, pela BIM, quando você sabe a execução, a entrega, o que a instituição precisa, sabe que o espaço há muito tempo é limitado e nós precisamos de maior espaço. Reformulação do portal da BN Digital, que tem a sua importância, como mencionei, não é qualquer site que tem mais de 100 milhões de acessos ao ano, isso é muito poderoso e a gente busca, né, sensibilizar os parceiros, as instituições, o governo, para o carinho que deve alocar nisso. Reformas estruturais no prédio sede, temos vários projetos e projetos a serem feitos também para reformas, né? E é muito importante, não é simples deixar um prédio, o Luiz Antônio sabe muito melhor do que eu, não é simples deixar um prédio dessa idade, né, desse tamanho em pé, então é preciso ações contínuas. Reequipagem do laboratório de digitalização, pretendemos, né, se Deus quiser, a exposição do Bicentenário da Independência física, já temos algumas exposições virtuais, ações virtuais importantes.
uma coisa também que é preciso fazer, né, uma projeção do Brasil para frente, não só para trás. Então, uma ideia de um concurso de ensaios, sistematização do escritório de direitos autorais, que é um dos gargalos da instituição, também muita cooperação com a Secult, porque essa demanda existe, a biblioteca tem esse escritório de registros e é uma preocupação que nós temos. Participação, o retorno da Biblioteca Nacional nas feiras literárias nacionais e internacionais, um conjunto de obras literárias infanto-juvenil, né, que a gente tem eu mencionei isso, a biblioteca tem a propriedade de poder sugerir obras e ser um patamar de conhecimento, tal qual outras instituições que produzem pesquisa, ciência, como as universidades. Então, a biblioteca pode fazer isso, e isso tem sido bem-vindo quando a gente lançou preliminarmente a ideia do BN Recomenda, né, apresentar uma lista de obras clássicas da literatura infanto-juvenil. A renovação do projeto Resgate, que também é uma luta para que continuemos com esse projeto maravilhoso e que se torne até um programa, na verdade, na instituição. Uma coisa que o Brasil não faz, e o lugar certo para isso é um repositório de páginas web. Eu falo tanto, quando eu falo para políticos, eu falo à esquerda ou à direita. Se amanhã o vermelho.org acabar, alguém quiser estudar, não vai ter como entender o Brasil sem recorrer a um repositório de páginas web, que o Brasil não tem. A mesma coisa, quem quiser entender o que aconteceu entre Alexandre de Moraes e o jornalista Alan dos Santos não vai entender, porque o Terça Livre foi apagado. Mas ele está num repositório que está fora do Brasil. O Brasil não tem um repositório, não tem uma memória sobre isso. Isso é muito importante. Se a gente pensar daqui a 50, 100 anos, ou mesmo algo mais recente, pensar na memória desses da web, né? Também uma questão do apoio à pesquisa e editoração, né, com uma série de obras a serem publicadas. Nós temos o edital aberto de coedição e tudo mais. Essa é a agenda, ela vai estar disponível online no portal da biblioteca, e então ela vai ter esses momentos ali. Tudo que tem verde e amarelo representa ações do bicentenário. São uma série de ações, enfim, a gente vai completar este ano provavelmente quase que 30 lives, exposições virtuais, enfim, publicações e tudo que a gente pode expressar para a nossa memória, para o nosso país. Enfim, são várias aproximações institucionais, né, como eu mencionei, e eu acho que procurei contemplar o máximo delas. Reitero o agradecimento a todos que vieram aqui pacientemente marcar essa presença, que não é pequena por conta da importância que nós fizemos aqui, a entrega do certificado, e essa entrega também maravilhosa, essa surpresa, né, que a BIM fez para nós também. Então, eu acho que foi um ótimo dia, e agradeço a todos por estarem aqui. Também, como eu disse, né, estamos abertos. Esse material é importante para que a gente apresente, né, o que a gente precisa, porque a gente precisa de ajuda, a gente procura consolidar, recompor as instituições de apoio, porque sem isso dificulta as nossas ações. Mas tudo isso tem sido feito com o esforço de toda a equipe. São pessoas muito dedicadas, e isso é muito importante para o nosso cotidiano, porque a gente não faz nada sozinho, e é isso que por isso que digamos assim, nós conseguimos continuar, né? Então agradeço ao presidente Dom Lourenço, que fez uma bênção também ao nosso gabinete. Essa segurança não tem palavras, né? Então, enfim, termino por aqui. Obrigado.